terços a 2/3 para a tentativa, certo? Então, a regra é essa aqui. A regra é essa, tá? Tentou, a regra é essa. Teoria, então, qual a teoria que é adotada para tratar a punibilidade da tentativa? Adota-se a teoria objetiva, também dita dualista, também dita realística, certo? Já a teoria da impressão objetivo-subjetiva, ela tem por limite, né, tem por objetivo, por escopo, limitar, na verdade, o alcance da teoria subjetiva, evitando uma punição irrestrita dos atos preparatórios, como eu expliquei, né, antes lá. Porque ela vai adicionar, aquela ideia de teoria subjetiva, ela vai adicionar a possibilidade, né, a possibilidade de violação, de abalar a confiança na vigência do ordenamento jurídico. Então, também não é adotada. Dessas teorias, no mínimo, você tem que guardar que nós adotamos, via de regra, a teoria objetiva ou realística. Você tem que adotar como regra, você tem que lembrar dessa. E, a título de exceção, excepcionalmente, adota-se a teoria subjetiva. Você tem que lembrar isso. Jurisprudência importante, que é cara de CESP. CESP adora jurisprudência, tá? Bom, o STJ, ele adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado. Quanto maior o intercrimes percorrido pelo agente, será a fração da causa de diminuição. Acho. Aí eu trouxe para vocês aqui. Julgado do STJ, vocês podem procurar e ler completo. Mas deixa eu explicar qual é o julgado. Basicamente é o seguinte. Eu tenho aqui o intercrimes, tá? Eu tenho aqui os atos executórios. Eu tenho aqui a consumação. Tá? Quanto mais o indivíduo se aproximar da consumação, menor será a causa de diminuição da pena. E quanto a quem ele ficar, maior será a causa de diminuição, tá? Então, se o indivíduo nos atos executórios, ele chegou até aqui, ele vai ter um desconto maior na pena dele do indivíduo que chegou aqui, ó, bem pertinho da consumação. Então, perceba, o indivíduo que pegou a arma dele, desejando matar o seu desafeto, efetuou o disparo, deu 3 tiros, não acertou nenhum. Chegou a polícia, ele fugiu. Ora, a pena desse indivíduo vai ser menor do que aquele outro que pegou a arma, efetuou o disparo, acertou a vítima foi socorrida para o hospital, ficou entre a vida e a morte, e por obra divina, a vítima sobreviveu. Tá? Então, perceba que o segundo exemplo dado, o indivíduo se aproximou mais da consumação. Então, a pena dele, a causa de diminuição vai ser bem pequenininha em relação ao outro, né, que vai ser maior. Tá? Então, é exatamente isso que a súmula vai querer dizer. Tá? Quanto mais você se aproxima da consumação, menor vai ser a causa de diminuição da sua pena. Bom, outro ponto importantíssimo na jurisprudência, ó, não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual. Cara, isso aqui caiu recorrente aí em várias provas, tá? Então, fica atento com isso, tá? Bom, o dolo eventual é compatível com a modalidade tentada, mesmo no caso de homicídio. O dolo eventual, ele é compatível com a tentativa. O dolo eventual é compatível com a tentativa. Repita comigo, pelo amor de Deus, que parece que eu estou vendo essa questão na prova. Repita comigo, parece que eu estou vendo, repita comigo. Ó, o dolo eventual, ou a tentativa, vamos fazer, a tentativa, ela é compatível com o dolo eventual. Eu não consegui ouvir vocês falando daí, não. Diga para assustar o pessoal na sua casa mesmo. Quero que você acorde todo mundo logo assim. Ou diga, olhe, a tentativa, ela é compatível com o dolo eventual. Pode acordar, pô. Tem que acordar os vizinhos mesmo, tem que incomodar assim com coisa aqui. Ei, tu sabia, quando você encontrar o vizinho, ei, pessoal, bom dia, você sabia que a tentativa, ela é compatível com o dolo eventual? Ele ficava olhando assim, ele disse, por isso que tu não passa na prova, porque tu não sabia disso. Ô, Anderson. Oi. O dolo eventual é tipo aquele assim, que a pessoa sai, não tem a intenção, mas também diz, se der, deu. Se acontecer, aconteceu. É isso? Ele assume o risco de produzir o resultado, né? Ele revela um menoscabo, um desprezo pelo resultado. E assim, pô, é possível, pô, pegar a minha arma, né? Coloco, vou fazer tiro ao alvo. Coloco lá
umas latinhas assim, né? Uma latinha assim em cima do muro. E eu sei que depois do muro da minha casa é a rua, né? O pessoal tá transitando ali, passando para lá e para cá. Ali, os meninos brincando na rua e eu atirando na latinha. Eu disse, rapaz, tu atirei, não vai passar uma pessoa. Mas, meu amigo, se pegar, pegou. Né? Pegar, pegou. Pronto. Aí a tentativa é compatível com esse dólar eventual aí. Que ele, né, assume o risco de produzir o resultado. Beleza? Entendeu? Combinado, né? Que a gente vai fazer essa inimizade aí com o vizinho, né? A gente vai fazer essa inimizade com o vizinho. Deve combinado. Chegar, bom dia, vizinho. Tudo bem? Você sabia que a tentativa ela é compatível com o dólar eventual? Ele, tu vai fazer o concurso não, né? Fazer lá que vai fazer não, né? Tá sabendo disso, pô? Sabendo legal, hein? Tira onda. Concurseiro é bicho chato. Concurseiro é bicho chato, viu? É bicho chato. Olha, vamos agora para aquilo que todo mundo sonha. Que quando fala em tentativa, meu Deus. Parece que a única coisa que existe em tentativa é isso. Que todo mundo só quer lembrar disso. Todo mundo só vai lembrar disso, tá? Todo mundo... Cara, aproveitar isso aqui. Bárbara, seja bem-vinda. Bárbara chegou aí na aula, seja bem-vinda. Só pedir alguém aí para dizer a dona Bárbara o que a gente acabou de dizer. Vamos supor que Bárbara é a nossa vizinha, né? Que Bárbara é a nossa vizinha. Aí a gente ia dizer o que? A Bárbara? Cadê a galera? Alguém. Cadê? Quem é que é o voluntário aí? Bárbara. Olha. Oi, boa tarde. Você sabia que a tentativa é compatível com o dolo eventual? A Bárbara sabia. Por quê? Por que a Bárbara sabia? Porque ela vai fazer o concurso, né, gente? Ela tá na aula, ela chegou aí, tá virando. Mas o seu vizinho eu aposto que não sabe. Seu vizinho eu aposto... Estávamos falando, Bárbara, aqui de jurisprudência que caiu recorrente em prova para a gente memorizar. A gente está repetindo aqui, brincando, mas a fim de memorizar. Que tentativa ela é compatível com dolo eventual. Tá? Compatível com dolo eventual. E agora a gente está passando aqui para falar sobre as espécies de tentativa, tá bom? Espécies de tentativa. Ó, e aqui eu faço essa divisão porque eu acho até melhor essa classificação para a gente entender melhor. Ao invés de a gente sair falando a torto e a direito sobre todas as classificações, a gente divide aqui em 3 grupos. 4, para ser bem sincero. Tá? Ó, quanto ao intercrimes percorrido, né? Quanto ao intercrimes percorrido, aquele né, o caminho percorrido lá no intercrimes, tá? Eu posso falar de tentativa imperfeita e tentativa perfeita. Posso falar, tem essas 2 classificações. Tentativa perfeita e imperfeita. Tentativa imperfeita, ou propriamente dita, ou inacabada. O agente ele é impedido de prosseguir no seu intento, deixando de praticar todos os atos executórios à sua disposição. Na perfeita ou acabada, o agente, apesar de praticar todos os atos executórios à sua disposição, não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Pensemos agora para esclarecer melhor. Pego a minha arma, meu 38, tenho 38, 6 tiros. 6 tiros. É 6 tiros e uma carreira, né? 6 tiros e uma carreira. Você pode correr e ir embora. Né? Então você está lá com seu 38. Aí você sai 38, você pum. Deu 3 tiros. Você poderia continuar dando mais 3. Mas chega a polícia na hora e você mete o pé. Né? Mete o pé. Veja só. O agente ele é impedido de prosseguir no seu intento, deixando de praticar todos os atos executórios à sua disposição. Ou seja, ele deu 3 tiros, ele tinha mais 3. Ele conseguiu dar os outros 3? Não, porque ele foi impedido, porque a polícia chegou. Então, eu estou falando de uma tentativa imperfeita. Tá? Imperfeita. Propriamente dita ou inacabada. Certo? Já na tentativa perfeita, o indivíduo ele esgota todos os meios que ele tem à sua disposição. Tenho 6 tiros. Efetuei os 6 disparos, mas eu sou horrível de mira. Eu sou ruim de mira. Parece que o cano da arma tem uma curva. Não acertei um tiro. Um tiro. Então, eu esgotei todos os meios. E só me resta agora meter o pé e ir embora. Você esgota, ó. Ele esgota, cadê? Apesar de praticar, esgotar todos os atos executórios à sua disposição, não consegue consumar o delito. Porque o circunstância ali é a sua vontade, né? Deu 6 tiros, não acertou nenhum. Então ele deu 6 tiros. Atingiu a vítima, mas a vítima sobreviveu. É uma tentativa aí perfeita, né? Acabada, também chamada de crime falho, ou crime frustrado. Tá? O cara chegou, apontou a arma, efetuou 6 disparos, já gastou todos os meios, já esgotou todos os meios às suas disposições. Mateu o indivíduo, ele caiu lá, chegou a polícia, ele foi embora, correu, só que o indivíduo foi socorrido e sobreviveu. É uma tentativa perfeita aí. Ele fez tudo que podia ao seu alcance para matar a vítima, mas por circunstância alheia à sua vontade, ele não conseguiu.
Então, eu estou falando de uma tentativa perfeita, acabada. O crime foi falho. O crime foi frustrado. Tá bom? Feito? Vamos lá. Um outro grupo que a gente pode falar nessa classificação é quanto ao resultado produzido. Quanto ao resultado produzido. Né? Produzido eu botei vítima, mas você, né, lê esse objeto material, tá? Porque aí não se aplica só para o delito, sei lá, homicídio. Né? Tem uma tentativa branca ou incruenta, ou a tentativa vermelha ou cruenta. Tá? Dá-se a tentativa branca ou incruenta quando o objeto material não é atingido pela conduta criminosa. Por exemplo, o indivíduo que quer matar o outro a tiros. Saca o revólver, efetua 10 disparos, 6 disparos, sei lá. Ou a pistola dá 15 disparos e não acerta nenhum. Então, é uma tentativa branca, porque não atingiu o objeto material, ele não atingiu a vítima. Então, tem uma tentativa branca, tá bom? Se ele conseguir atingir o objeto material, se ele conseguir atingir a vítima, eu tenho uma tentativa vermelha ou cruenta. Aí, para você memorizar, caiu isso na prova, meu Deus, eu não estou conseguindo memorizar. Aí você pensa, o indivíduo que atira na vítima, ele atirou na vítima, conseguiu atingir a vítima, sai sangue. E o sangue é vermelho. Então, eu tenho uma tentativa vermelha. Olha aí, que coisa difícil de relacionar. Coisa difícil de relacionar, né? Se o indivíduo efetuou o disparo, atingiu a vítima, da vítima sai sangue, eu estou falando de uma tentativa vermelha. Estou falando de uma tentativa cruenta, tá? Se não atingiu, não sai sangue, não tem nada, ó, tentativa branca ou incruenta. Perfeito. Classificação tranquilinha. Quanto à possibilidade de alcançar o resultado. Tá? Lembre-se que eu falei, gente, um dos elementos da tentativa é que o resultado seja possível. Um dos elementos da tentativa é que o resultado seja possível. Pronto. Está aqui essa classificação. Se o resultado ele é possível, eu estou falando de uma tentativa idônea. Tá? O resultado ele é possível acontecer. Não aconteceu por circunstância alheia à vontade do agente. É tentativa idônea. Ela, filha, dava para eu consumar o delito. Dava para eu consumar. Tentativa idônea. Mas se eu não tenho como consumar, por exemplo, matar quem já está morto, eu não tenho como consumar esse delito, a tentativa ela é inidônea. Tá? A tentativa ela é inidônea. Tentativa inidônea. Que é impossível consumar o delito. Por isso que a gente fala em crime impossível. Lá do artigo 17 do Código Penal. Então, se eu realizo a conduta e eu posso consumar o crime, a tentativa é idônea. Se eu realizo a conduta, mas a consumação é impossível, eu estou falando de uma tentativa inidônea, tá? Que é sinônimo de crime impossível. Fechou? Outras classificações aqui, que eu aposto que as outras vocês já tinham ouvido falar. Eu aposto que as outras, quem já estudou para concurso, quem já fez, já ouviu falar. Mas essas aqui, talvez você não tenha ouvido falar ainda, tá? Tentativa supersticiosa ou irreal. Entende-se por tentativa supersticiosa ou irreal aquele em que o agente acredita está em curso numa situação típica que na prática não é realizável. Por exemplo, um indivíduo que quer matar o outro com a força do pensamento. Diz, não, aqui eu vou me concentrar para que aquele indivíduo, através da rua, seja atropelado. Cara, é tentativa, é supersticiosa e irreal. Aí você pode dizer, mas aí não seria uma tentativa inidônea? Porque é impossível matar alguém com a força do pensamento. Não é? Você poderia fazer essa relação e confundir um pouco, mas não. Tem diferença entre os dois. E perceba qual é. Principalmente quanto à utilização dos métodos, dos meios. Ora, o indivíduo, na tentativa inidônea, lá no crime impossível, por exemplo, que pega o açúcar e coloca no café da pessoa, ele pensa que ele está colocando veneno, mas ele colocou açúcar. Então, percebe que ele não tem totalmente consciência do meio que ele está utilizando. Ele está colocando açúcar, mas ele crê que ele está usando um meio eficaz. Ele crê que está utilizando um meio eficaz, que é o quê? O veneno. É o veneno. Isso é tentativa inidônea, crime impossível. Aqui, na tentativa supersticiosa ou irreal, ele sabe que ele está usando o pensamento. Ele sabe que está usando aqui. Ele não está se equivocando com nada. Ele sabe que está usando o pensamento. Ele vai querer matar alguém. Ele sabe disso. Ele sabe. Ele não está se confundindo. Mas matar alguém com a força do pensamento é impossível, né? Ainda bem, né? Porque se fosse possível, meu Deus do céu,
né? Só hoje já teria morrido várias vezes. Né? Então, essa é a ideia, tentativa supersticiosa ou irreal. Tá? O irreal. Já tentativa abandonada, de fato, não é tipicamente tentativa. Não é tentativa. Apesar do nome sugerir tentativa, tentativa abandonada. Não é tentativa. Não é. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Não confunda. Não confunda. Não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Como diria Zezinho do Fiteiro. Mas, se ligue só. A tentativa abandonada, na verdade, não é tentativa. Ela refere-se aos institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Tá? Quando você lê na sua prova assim, a tentativa abandonada, não é essa tentativa que eu estou falando, de que o delito não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Não é isso. Essa tentativa abandonada, na verdade, ele está se referindo à desistência voluntária e o arrependimento eficaz. E nesses dois institutos, há a voluntariedade do agente. O delito não se consuma porque o indivíduo desiste. Ele não quer prosseguir na consumação do delito. Ou então, ele toma condutas, né, toma atitudes que impedem que o delito se consume. Tá? Então, há uma voluntariedade do agente. Então, é tentativa abandonada, sinônimo de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tá? Já tentativa qualificada também, mesmo raciocínio, se dá no campo da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Não é tentativa propriamente dita. Tá? Essa aqui é o seguinte: o indivíduo, ele realiza uma conduta, tá? Só que o delito que ele ia consumar não vai se consumar porque ele desistiu ou porque ele teve um arrependimento eficaz, mas os atos que ele cometeu já configurou um delito consumado anterior. Então, a diferença é essa. O que ele ia fazer? Não existe esse delito, não se porque quando a gente for estudar agora a desistência voluntária e arrependimento eficaz, você vai perceber que o benefício do arrependimento eficaz e da desistência voluntária é que o indivíduo responda só pelo que ele já tenha feito. E aí, muitas vezes, o indivíduo que ele já fez já configura um delito autônomo. E aí a gente está falando de uma tentativa qualificada, que estruturalmente falando, não tem a ver com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tem a ver com o artigo 15 do Código Penal. Deu para entender isso? Deu para entender? Deu, né? Vamos seguir. Quais os delitos que não admitem tentativa? Quais os delitos que não admitem tentativa? Crime culposo. E aqui tem um mnemônico, né? Mnemônico aí, para quem quiser memorizar, tá? Mnemônico. Decora aí o mnemônico, né? Tá? Para não errar a questão da prova. Culposo. Não cabe tentativa nos crimes culposos, tá? Salvo a culpa imprópria, né? Porque, na verdade, a culpa imprópria, ela se dá a título de dolo, mas é punida a título de culpa por questão de política criminal. O crime culposo, via de regra, não cabe tentativa. Contravenções penais. Embora uma contravenção penal seja, na prática, possível você tentar realizar uma contravenção penal, mas ela, como já é dita, classificada como delito ou não, delito liliputiano, né? Um crime bagatelar, pequenininho, né? Um pequenininho ali. Como ele é classificado dessa maneira, se a punição dela já é ínfima, imagine a punição da tentativa. Então, que na verdade, na prática, o que você não pune é a tentativa, mas na prática é possível realizar a tentativa. Aí, o que é que eu chamo a atenção aqui? Quando cai uma questão acerca de tentativa que se relaciona com contravenção, preste atenção. Porque pode ser que o examinador coloque assim: não cabe tentativa das contravenções penais. Aí você vai ter que analisar, porque realmente pode ser que esteja correto. Ou se ele for mais técnico, ele vai dizer: apesar de caber a tentativa, não é punível a tentativa. Aí também está correto, tá? Então preste atenção nisso. Crimes habituais. Também não cabe tentativa, porque o crime habitual ele só tem relevância penal com a soma de todos os atos. Um ato só, por exemplo, só um ato, não tem relevância penal. Então, se o indivíduo ele não realizar diversos atos, e aí, à medida que ele realiza cada um dos atos, e cada um
cada um isoladamente é irrelevante, quando ele realizar todos, que considerar todos, não tem espaço para caber a tentativa.